Nós paramos no quarto estágio. Nós vimos até o quarto estágio, Pi Hahirot. Observem bem que a travessia do Yam Suf, do Mar de Juncos, a travessia desse mar, não foi contada como um estágio. Isso é bem interessante observar. Apesar que ela é descrita nesses estágios, mas ela não foi contada como um estágio. Por quê? Porque eles não pararam no mar e ficaram acampados e depois atravessaram. Não, eles pararam em Pi Hahirot, eles estavam acampados em Pi Hahirot, e ali é o estágio da travessia do mar. Esse é o estágio, Pi Hahirot. Como está aqui descrito no texto de Bamidbar, Números, capítulo 33, verso 8, partiram de Pnei Hahirot, atravessaram o mar, aqui está tratando do Yam Suf, o Mar dos Juncos, em direção ao deserto. Prosseguiram em jornada de 3 dias, em direção ao deserto de Etam, e acamparam em Mará. Então, das mesmas águas desse lago, águas amargas, por isso o nome do lago até hoje é chamado Grande Lago de Águas Amargas. Tem um pequeno lago de águas amargas e desses afluentes chegam até Mará, já no deserto. Então, quando chega o quinto estágio da Techuvá, o quinto estágio chamado Mará, eles já haviam atravessado o mar. Atravessar o mar foi realmente um momento extremamente emocionante para o povo, sem dúvida. É a primeira vez na história, na Escritura, após a travessia do mar, que um ser humano entoa um cântico a Adonai. É o primeiro cântico registrado na Escritura para o Eterno. E esse cântico está em Shemot, capítulo 15. Realmente foi um momento de extrema alegria, êxtase. Foi maravilhoso. Um livramento incrível. Milhões de pessoas conseguiram passar pelas águas que ficaram de um lado e do outro, e eles passaram em seco. Mas os seus perseguidores não conseguiram atravessar. E os perseguidores eram um número muito pequeno em relação aos milhões. Foi um milagre incrível, um sinal. Agora, a caminhada de Techuvá, ela não é uma caminhada que o tempo todo tem milagre, tem sinal, tem maravilha. Na verdade, na Techuvá a gente aprende a não se impressionar com os sinais, a não se impressionar com as maravilhas, porque é assim que nos ensina a Torá e é assim que nos ensina Yeshua. Ele nos ensina a tratar os sinais, os prodígios e maravilhas como algo complementar e não essencial à fé. Uma fé baseada em sinais, prodígios e maravilhas, ela é uma fé muito perigosa e falsa. Por quê? Porque no dia que não tiver sinal, o dia que não tiver milagre e o dia que não tiver maravilha, o que é que vai acontecer? A fé acabou, porque ela era baseada simplesmente em algo sobrenatural. Sinais, prodígios.
maravilhas, milagres. A Escritura ensina que os sinais, os prodígios e as maravilhas não transformam a vida de ninguém, a alma de ninguém, o caráter de ninguém. Não transformam. Somente uma coisa transforma: a palavra, as Escrituras sagradas. A Torá de Adonai é perfeita, restaura a alma. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Esse exemplo está nos escritos nazarenos, nos Ketuvim, Natserim, quando você vê um dos maiores sinais que aparecem nos escritos nazarenos. Qual um dos maiores sinais, uma das maiores maravilhas, um dos maiores milagres dos escritos nazarenos? A ressurreição de El-Azar, Lázaro. É um dos maiores sinais. E eu explico por quê. Não simplesmente porque ele ressuscitou dos mortos, não. É porque ele ressuscitou dos mortos após 4 dias em que estava já no sepulcro. Então, os sábios sempre consideraram que é algo impossível, após 3 dias, alguém se levantar dos mortos. É por isso que, quando Yeshua é chamado, as pessoas dizem, não incomode mais o mestre, não, já tem mais de 3 dias, já tem 4 dias, então já não tem mais jeito. Eles acreditavam que até o terceiro dia ainda era possível alguém voltar à vida. Mas 4 dias já está cheirando mal, já não tem mais como. Somente o Mashiach poderia fazer isso. E é exatamente isso que aconteceu. Foi um grande sinal, uma grande maravilha. Um grande milagre, não é verdade? 4 dias depois, ele simplesmente falou, Elazar, saia daí, venha para fora. E ele saiu. É interessante você notar algo. Elazar passou por esse grande sinal, por essa grande maravilha, por esse grande milagre. Olha que milagre espetacular, né? Um homem que ficou morto por 4 dias e agora está vivo. Que coisa incrível, hein? Eu peço a vocês que observem quantas vezes El-Azar, que nas traduções está Lázaro, quantas vezes ele vai aparecer nos textos, principalmente no livro de Atos, no comecinho, ou depois nos evangelhos. Quantas vezes aparece El-Azar? Quantas vezes? Nada. Não parece nada. Sumiu. Sumiu. Até parece que ele nem ressuscitou, nem saiu da caverna, do sepulcro. Era escavado numa rocha. Até parece que ele não ressuscitou. Sabe por quê? Porque não aparece mais nada dele. Aparece que ele ressuscitou, aparece que ele está lá, mas ele não fala mais nada, ele não faz nada, ele não... Isso é um grande ensinamento. Milagre, prodígio, maravilha, sinal, não transforma a vida de ninguém. Pode impressionar, pode trazer uma grande emoção às pessoas. As pessoas podem ficar impressionadas, chorar, inclusive, né? Se arrepiar. Mas tudo isso você também adquire ouvindo uma música, uma bela canção. Tudo isso você também adquire assistindo um filme de drama, de extrema emoção ali. Normal, o ser humano ele é feito de emoções, carregado de emoções. Mas não me coloque filme dramático para assistir, porque eu vou chorar mesmo, não tem jeito. Eu sou muito emotivo. Mas depois daquilo, acabou, passou, já foi, terminou. Emoção é assim. Não muda ninguém, não altera ninguém, não muda o caráter, a alma, entenderam? Porque depois que passa, depois que os dias passam,
Acabou. Elazar passou por esse grande milagre, por esse grande sinal, por essa grande maravilha, mas não teve mais nenhum milagre depois. E aí o que acontece com a vida dele? O que acontece com aqueles que se apoiam naquele milagre para viver? Acabou. Quando Yeshua disse o seguinte, olha, hoje não vai ter milagre nenhum, as pessoas foram embora. E ele pergunta aos seus talmidim, aos seus discípulos, o seguinte, vocês também não vão embora? Shimon Kefa, sempre Shimon, o que é que ele responde? Para onde nós iremos se só tu tens as palavras da vida eterna? E é isso que queremos. Nós não estamos aqui atrás de sinais, de prodígios, maravilhas. É bom, é bom. Se acontecer, Baruch Hashem. Pode acontecer? Pode, claro. O Eterno pode se manifestar? Pode e se manifesta. Mas tudo isso deve ser encarado de uma forma secundária. Não deve ser o mais importante. E isso aqui é justamente esse estágio da Techuvá, chamado Mará, que foi depois deles terem atravessado o mar. É muito interessante você abrir em Shemot, Êxodo, e se lembrar disso. Aqui Moshe relembrou que depois deles partirem de Pinei Hahirot, atravessarem o mar, eles chegaram, depois de 3 dias de jornada pelo deserto, eles chegaram e acamparam em Mará. Em Shemot, capítulo 15, nos mostra isso. Shemot, capítulo 15, você sabe que... Êxodo, capítulo 15, você sabe que já é depois de atravessar o mar. Você sabe disso. E aí, quando você vê no próprio capítulo 15, o verso 22, diz assim, Moshe guiou, Êxodo 15, 22, Moshe guiou Israel para fora do mar de Suf, Yam Suf. Aqui, esse Yam Suf quer dizer mar de juncos, é próximo ao Egito. E Suf, na língua egípcia, quer dizer junco. Junco. O junco do rio, o caniço. Por isso que tem Pi-Hahirot, lugar onde se cresce o caniço. Se você olhar o rio Nilo, por exemplo, você vai ver bastante caniços, juncos, também chamado de papiro. Próximo ao Egito, o nome Suf aqui não deve ser traduzido como no hebraico, que a palavra Suf em hebraico não quer dizer junco. A palavra Suf em hebraico quer dizer final, último. Suf, daí que vem Sufit, o final, aqui vem no fim, final. Então aqui tem que ser traduzido como pela língua, pela linguagem do local. Onde é esse local? Egito, próximo ao Egito. O Yam Suf é próximo ao Egito. O faraó perseguiu o povo de Israel quando percebeu que eles estavam dando voltas na entrada do Egito. Então eles foram. Eles não atravessaram o deserto atrás do povo de Israel. Não. É só ler o texto direitinho que vai ver. Pi-Hahirot fica dentro do território dos egípcios. Esses lagos são afluentes do Rio Nilo. Muito bem. Porque mais na frente a gente vai ver um estágio chamado Yam Suf, que é bem depois daqui, que não tem nada a ver com esse local. O Yam Suf, de mais na frente que eles vão acampar, não é o mar que atravessou. Aí já é o Yam Suf, esse Suf já é de final, de fim. Aí sim trata-se do onde hoje é chamado o Mar Vermelho, porque o Mar Vermelho fica lá no final, fica no fim, onde hoje, por exemplo, é Eilat, onde está Eilat, é Tzion Gezer, mais em cima um pouco. Aí sim, o Mar do Fim. Mas isso eles vão muito depois de passar por tudo isso aqui. Uma prova clara que não se trata o mar que eles atravessaram, não se trata do Mar Vermelho. Até hoje, em Israel, o Mar Vermelho, lá onde está Eilat,
é chamado de Yam Suf. É chamado de Yam Suf. Mas esse Suf não tem nada a ver com junco. Esse Suf realmente é em hebraico, que quer dizer fim, o mar do fim, porque ele fica no final do território de Israel, embaixo. É onde termina o território de Israel, no sul, no extremo sul. Então, você pegar um mapa, você vai ver. Muito bem. Só esses detalhes, porque realmente confundem bastante. Então, é preciso entender essas coisas para poder saber diferenciar quando, por exemplo, Shlomo Hamelech, o rei Shlomo, ele ordena que fossem trazidas madeiras para a construção do templo. E está escrito lá no livro de Reis e também no livro de Crônicas que essas madeiras vieram pelo Yam Suf. É claro que não é o local onde o povo atravessou, que é um lago, não tem nada a ver. Veio por e depois é citado Eilat. É citado Eilat. Sempre existiu Eilat, essa cidade não é uma cidade nova. É citado no texto lá de Shlomo que eles passaram por Eilat, Etzion Gezer, e assim sucessivamente. Até chegar no porto de Iafo, e de Iafo foi para Jerusalém. Esse Yam Suf que é citado não é Suf de junco, é Suf de final. Suf, ou Sof, final. Tudo bem. A gente vai chegar lá e vocês vão entender. Se não chegarmos hoje, vocês vão, quando estudarmos, vocês vão ver. Então, voltando para o assunto da questão dos milagres e dos prodígios. Aqui em Shemot, capítulo 15, depois que eles saíram do Yam Suf, aquele mar de juncos, eles foram em direção ao deserto de Shur. E depois de viajarem durante 3 dias no deserto, não encontraram água. Chegaram a Mará e não podiam beber a água de lá, pois era amarga. Tudo isso tem a ver com o verdadeiro Yam Suf, no caso da travessia, que nada tem a ver com o Mar Vermelho, e sim um lago de águas amargas. Vou mostrar para vocês daqui a pouco no mapa. Prestem atenção, pessoal, que isso aqui é um ensino da Torá para todos aqueles que vivem, que só acreditam no eterno por causa dos sinais, prodígios e maravilhas. Isso aqui é um exemplo, um ensino da Torá. Depois deles terem passado pelo grande milagre, foram muitos milagres, as 10 pragas, né, foram milagres espetaculares. Agora, esse foi... superou todos. O mar se abriu na hora que eles estavam passando, depois fechou nos egípcios, justamente na hora que os egípcios estavam passando. Isso foi algo sensacional. Mas o que a Torá ensina agora? Vocês não podem viver disso. Vocês não podem viver desse evento. Tem que entender que vai haver dificuldades. A caminhada de Techuvá é uma caminhada difícil, não é uma caminhada fácil. Se fosse fácil, não teria valor, não daríamos valor. O Eterno já sabe, conhece o ser humano, porque foi ele que te criou, foi ele que me criou. Ele sabe como é que funciona o ser humano. O ser humano só dá valor a alguma coisa, quando há uma certa dificuldade. Então, quando ele pega algo que é fácil demais, ele descarta. Agora, quando ele pega algo que, para ele ter acesso, ele teve uma certa dificuldade, ele teve que pensar, ele teve que fazer isso, aquilo outro, suar a camisa, isso ele dá valor. Quando é fácil demais, as pessoas não dão muito valor. Isso é normal, natural. Então, por isso que o Eterno coloca essas dificuldades, para nos testar, para haver uma modelagem na nossa alma, para que a nossa alma se eleve, para que possamos testar a nossa fé, a nossa confiança, o nosso amor no Eterno, a nossa obediência. Se fosse tudo flores, se fosse tudo fácil, se essa caminhada fosse fácil demais, como demonstraríamos o nosso amor ao Eterno? O amor só é demonstrado, o verdadeiro amor só é demonstrado nas dificuldades.
quando há tristeza, quando há solidão, né? Quando somos tentados, quando somos imprensados, perseguidos, quando as dificuldades chegam à nossa porta, aí sim nós podemos demonstrar a nossa fé, a nossa confiança verdadeiramente. Porque quando está tudo muito bom, tudo muito perfeito, tudo muito agradável, tudo maravilhoso, não dá para demonstrar realmente se amamos ao Eterno ou não. Está tudo indo bem. Por isso que logo após a abertura e o fechamento do mar, teve esse estágio aqui, um estágio de amargura, um estágio de dificuldade. Eles, por 3 dias, viajaram e não encontraram água. Por 3 dias sem água. Tanta água que eles viram abrindo, fechando, e agora não tem água nenhuma. Nem sempre vai ter milagre. Nem sempre vai ter prodígio. Nem sempre vai ter maravilha. Então, quando nós vivemos apoiados nisso, quando não tem, nós caímos. E a nossa fé vai embora, porque é uma fé volátil. Agora, quando a fé é baseada, a confiança é baseada na palavra do Eterno, no amor ao Todo-Poderoso, e o amor é exatamente igual quando falamos quando nos casamos, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, não é assim? Na riqueza e na pobreza, é isso mesmo. Não pode mudar de acordo com as situações da vida. O amor ao Eterno tem que ser algo perene, algo contínuo, não oscilante como as águas do mar. E aqui você chega nesse estágio, não tem água por 3 dias, e quando encontram água, a água é amarga, ninguém pode beber dela. Quando encontram água, a água é amarga. Baruch Hashem. Salmos, eu gosto muito desse texto de Salmos, capítulo 34, Terlim, Salmos, esse maravilhoso Salmo 34, eu gosto desse Salmo. Salmo de David, um salmo que ele escreveu, um cântico que ele escreveu, justamente quando ele estava fugindo de Shaul, o rei Shaul, que queria matá-lo, e David, como não achou mais lugar para se esconder em Israel, ele fez o impensável, uma loucura realmente. Ele foi até os inimigos, os filisteus. Imagine só que loucura de David. David que tinha acabado de matar o gigante Goliat, de Gat, o filisteu, o herói dos filisteus, agora vai lá para os filisteus. Imagine que loucura que David fez. Foi tão louco que o próprio Avimelé, o rei dos filisteus, disse: esse homem está doido, está maluco. E como Avimelé tinha a filha e a esposa também, que tinha alguns problemas mentais, ele liberou David. Ele disse: esse homem está doido mesmo, está maluco. Não vou mexer com ele, não. Manda ele embora. Se ele tivesse são, a gente ia matar ele, tirar a cabeça dele, arrancar o pescoço dele. Mas ele não está na sua... Só sendo doido mesmo para vir aqui até nós. Então, libera ele. No Salmo 34, verso 20, o justo, o tzadik, o justo, sofre muitos males, mas Adonai o resgata de todos eles. Protege todos os seus ossos, nenhum deles se quebrará. O verso 18 também diz: os justos clamam e Adonai os ouve, e os salva de suas tribulações. Adonai está próximo dos que têm o coração quebrantado e salva aqueles cuja vida está abatida. O justo sofre muitos males, mas Adonai resgata de todos eles.
o tzadik, o justo. A vida é assim. Ela não é feita só de milagres. A água estava amarga e o que é que aconteceu? O Eterno, ele diz claramente no capítulo 15 de Shemot, verso 24, o povo queixou-se de Moshe e perguntou: o que beberemos? Moshe clamou a Adonai e Adonai mostrou-lhe um pedaço de madeira, um pedaço de árvore. Etz, no original, que é árvore, que ao ser lançado na água, tornou-a de sabor agradável. Ali Adonai estabeleceu para eles regulamentos e regras de vida. E ali os testou. Ele disse, Adonai disse, se vocês ouvirem com atenção a voz de Adonai, seu Elohim, e fizerem o que ele considera certo, ouvirem com atenção a voz de Adonai, fazer o que ele considera certo, prestar atenção aos seus mandamentos, guardar os seus ruquim, os seus regulamentos, eu não os atingirei com nenhuma das doenças com as quais afligi os egípcios, pois eu sou Adonai que cura vocês. E aí, no verso 27, é o próximo estágio que nós já vamos ver. Então, você vê a história de Shemot está batendo claramente com os estágios registrados em Bamidbar 33. Não tem nada aqui fora da ordem. Baruch Hashem. Regras de vida. Por que passamos por dificuldades? Porque o Eterno quer nos testar. Quer elevar a nossa alma. Devemos confiar nele. Um pedaço de madeira vai tornar a água doce? Que loucura é essa? Não é uma loucura? Não tem lógica nenhuma, não é verdade? Mas aqui o texto fala dos ruquim, dos regulamentos. E os regulamentos do Eterno realmente não têm lógica. Eles vão além da lógica humana. Somente obedece quem ama o Eterno. Somente obedece quem presta atenção à sua voz, quem ouve a sua voz, quem presta atenção aos seus mandamentos e quem guarda os seus regulamentos. Todos esses estágios, desde Pi, Hahirot e Mará, têm a ver com Yeshua. Lembre-se que pela manhã nós vimos, dentro desse texto aí, de 42 em 42 estágios, vou voltar aqui para vocês verem, de 42 em 42 estágios, o nome Yeshua. Yud, Shin, Vav, Ain. Começando no verso 8 do capítulo 33 e terminando no verso 10. Nós estamos, nesse momento, aqui, nesse texto aqui, de Mará, ó. Aqui, ó. No verso 8 ainda. Dentro desse verso 8, nós vimos o Yud e o Shin. Aí depois nós vamos passar para o próximo verso, que é o verso 9, vai ter o Vav, e no verso 10 vai ter o Ain, formando assim o nome Yeshua. Então, é uma representação muito bonita nesses estágios. E eu gosto de ler o texto de Yohanan, o livro de Yohanan, capítulo 16. Yohanan, João, capítulo 16. Maravilhoso. Capítulo 16, verso 33. Que diz assim: eu lhes disse essas coisas. Olha Yeshua ensinando. Eu lhes disse essas coisas para que, unidos a mim, vocês tenham plenitude, shalom, plenitude. Neste mundo, no Olam Hazé, neste mundo, vocês terão aflições. Ele não prometeu que o caminho da Teshuvá seria um caminho simples, fácil. Sempre ensinou que era um caminho estreito, difícil,
cheio de espinhos. Um dos estágios que vamos estudar é sim, que quer dizer espinhoso. Um dos estágios. Então, aqui, no mundo, neste mundo, no Olam Hazé, vocês terão aflições, mas sejam fortes. Eu venci o mundo. Eu consegui vencer. E vocês também vão vencer. E é pelos méritos dele que vencemos. Depois que jogou a árvore, o madeiro, para o Hashem, a água se transformou em doce. Às vezes a gente se desespera. Mas sempre o Eterno tem uma saída para nós. Basta confiar. Basta confiar. Faça a sua parte. Seja fiel ao Eterno. Para o Hashem. Independente da situação, continue confiando nele. Mesmo que não veja saídas, continue crendo no Todo-Poderoso. Que ele irá te dar o pão. O produto final. Nunca deixo de lembrar do momento em que estavam diante do mar e o Eterno disse: Ilahem lechem ve'atem taharishum. Eu vos darei pão, mas vocês terão que arar a terra. Somente Nachshon, da tribo de Yehuda, entendeu isso. O cunhado de Aharon, irmão de Elisheva, o pai de Salmão, que se casou com a prostituta Rahav e gerou Boaz, ele, Nachshon, o homem de fé, ele entendeu isso e entrou no mar. Ele entrou. Ele entendeu que ele tinha que fazer a parte dele. E a parte do ser humano é essa, é confiar no Eterno. Independente das dificuldades, dos obstáculos. Ele pensou, eu vou entrar. Ou o mar vai se abrir, ou eu vou andando e não vou me afogar. As águas não vão... Vou passar igual um peixe. E quando as águas estavam, segundo o Talmud, quando as águas estavam no seu pescoço, o mar se abriu diante dele. Por isso ele foi honrado várias vezes pelo Todo-Poderoso. Após isso, ele foi o primeiro a oferecer no Mishkan, no tabernáculo, na inauguração. Ele foi quem inaugurou o Mishkan, levando a primeira oferta ao Eterno. Como também ele foi escolhido para ser o líder da tribo de Yehuda, e o Eterno o colocou na frente da tribo com o estandarte e colocou a tribo de Yehuda para ser a primeira a ir à frente quando houvesse o desmontar do Mishkan, do tabernáculo, quando a nuvem estava saindo, a tribo de Yehuda, de Judá, sempre era a primeira a chegar nos pontos. Quando a nuvem parava, a tribo de Yehuda era a primeira a chegar nesse local. E quem era a primeira pessoa daquela tribo? Porque eram milhares de pessoas na tribo. Milhares. Mais de 70 mil homens, com mais de 20 anos para cima. Imagine mulheres e crianças. Quem era o primeiro a chegar? Nachshon. Ele era sempre o primeiro. Por quê? Porque aquele que busca em primeiro lugar o reino do Eterno, todas as outras coisas são acrescentadas. Isso aqui é questão de fé, e o Eterno coloca essas dificuldades na nossa vida justamente para crescer a nossa fé. Yaakov Hatzadik, Yaakov o justo, agora já me lembrei de outro texto aqui. Yaakov, o irmão de Yeshua, de abençoada memória, Yaakov Hatzadik, ele escreve algo até estranho, assim, de primeira, mas quando a gente entende essas coisas da Torá aqui, esses estágios, a gente entende o que é que Yaakov queria dizer. Ele diz o seguinte, Yaakov, que é Tiago, no capítulo 1, capítulo 1, deixa eu achar só o texto aqui, capítulo 1, verso... Aqui, capítulo 1, verso 12. Capítulo 1.
Capítulo 1, verso 2. Capítulo 1 de Yaakov, Tiago 1, verso 2. Considerem motivo de alegria, meus irmãos, quando vocês enfrentam diversas tentações. Considerem motivo de alegria quando vocês enfrentam diversas tentações, diversas dificuldades, diversas aflições. Como é que pode considerar motivo de alegria algo assim? Será que esse homem está maluco? Olha o que ele diz. Porque sabem que o teste de sua confiança, o teste de sua fé, o teste de sua confiança produz perseverança. Deixe a perseverança completar sua tarefa, para que vocês se tornem maduros, íntegros e faltosos de nada. Baruch Hashem. Tem a quem puxar esse menino, né? Tem a quem puxar esse Yaakov. Que coisa interessante. De onde é que ele tirou isso? A Torá. A Torá nos ensina isso o tempo inteiro. Por que essas dificuldades? Por que o povo passou dificuldade no deserto? Por que às vezes faltava água? Por que às vezes, quando achavam água, a água era amarga? Regras de vida. Ali o Eterno nos ensinou regras de vida. Ali o Eterno nos testou. Ali o Eterno fez eles entenderem que não só de pão vive o ser humano, mas de toda a palavra que sai da boca do Eterno. Entenderam? Temos que entender isso. Nós não vivemos só do que comemos. Nós precisamos do Eterno também, da sua palavra. Mará. Muito bem. Vamos para o próximo. Sexto estágio. Esse estágio é muito especial. Como é especial, hein? Especial. Bendito seja o Eterno. Esse estágio é, vou dizer, espetacular. Porque tem muitos significados aqui, né? São muitos detalhes que aparecem nesse estágio, são muitos detalhes que aparecem aqui. E a Escritura, quando ela coloca os detalhes, você tem que prestar atenção, você tem que ficar ligado, principalmente nos números. Olha o que diz o texto. Partiram de Mará, depois de toda aquela dificuldade que tiveram em Mará, chegaram num lugar maravilhoso, no meio do deserto. Partiram de Mará e chegaram a Eilim. Eilim. Em Eilim havia 12 fontes, olha que coisa espetacular, 12 fontes, né? Shtem Ezre, 12. Shtem Ezre Einot Maim, 12 fontes de água. 12 fontes, nem 11 nem 13, 12. Tem algo aqui, né? Tem algum significado, né? 12 fontes. E o Shiviim Temarim, Shiviim, Shiviim, 70, Sheva, 7, Shiviim, 70. Shiviim Temarim, 70 tamareiras, palmeiras, aqui como está na tradução, mas Temarim, lá nessa região, são tâmaras mesmo. Não palmeiras em si, tâmaras, tamareiras. Ok, não tem problema colocar palmeiras aqui, mas não é essas palmeiras aqui do Brasil, não. São tâmaras mesmo, tamareiras. Temarim. Não é tamarindo, viu? É temarim, é o plural de tamar, que quer dizer tâmara, a árvore a tamareira, tamar. Tamar é a tâmara. Temarim é o plural. Por isso acamparam ali. Pelo fato de ter 12 fontes e 70 palmeiras, acamparam ali. Mas veja os números como são significativos. 12 e 70. Então, vamos buscar os significados. Vamos lá. Primeiro, 12 fontes e 70 palmeiras.
O que simboliza as 12 fontes? Essa aqui é muito fácil, muito fácil. 12 fontes é o mesmo significado dos 12 cestos cheios de pedaços de pães que sobraram quando Yeshua abençoou o Eterno naquele momento, pegou os 5 pães, partiu em pedaços e deu aos seus talmidim, que deram aos grupos que estavam sentados, e todos comeram dos pedaços dos 5 pães. Não houve multiplicação dos pães. O texto não fala que foram criados 20.000 pães, não. O texto fala que todos se alimentaram dos pedaços dos 5 pães, que representam os 5 rolos da Torá. É muito fácil. Quando a gente estuda as Escrituras, a gente passa a observar isso de uma forma diferente, porque a gente passa a ter outros olhos. Quando a gente vê aqui 12 fontes, é óbvio que está se referindo às 12 tribos de Israel. E 70 é um número muito significativo também. 70 é o número das nações. As nações da terra, na Escritura Sagrada, é utilizada para as nações da terra o número 70. 70 sempre foi considerado o número das nações. É um número símbolo das nações. Por isso que na festa de Sukkot, na festa das é citado. Você vai ver, no primeiro dia, tantos touros. No segundo dia, aí você soma tudo. Quantos touros são? 70. Porque o que significa isso? Está escrito. Para as nações da terra. O povo de Israel sempre foi e sempre será um povo sacerdotal. É o povo que tem por missão levar a redenção às nações. Essa sempre foi a missão do nosso povo. Sempre foi a nossa missão levar às nações redenção, a Torá, os ensinamentos do Todo-Poderoso, esse estilo de vida diferente do estilo de vida das nações. O Eterno sempre nos colocou como intercessores das nações. O povo de Israel sempre foi intercessor das nações. O que o Eterno disse é para eles não se misturarem com as práticas das nações, mas não simplesmente rejeitarem as pessoas. Há uma diferença muito grande entre uma pessoa e a religião que ela professa. Há uma diferença muito grande entre o ser humano e as suas práticas. Você pode odiar as práticas da pessoa, mas você não pode odiar a pessoa. Infelizmente, as pessoas, elas simplesmente olham para um ser humano, rotulando-o de acordo com a sua religião, de acordo com a sua classe social, de acordo com a sua raça, como se isso definisse o ser humano. Não define ninguém. Cada ser humano é diferente do outro, cada ser humano tem a sua história, cada ser humano tem a sua alma, o seu interior. E o Eterno ama todos, sem distinção. Agora, as práticas, isso sim, você deve simplesmente ignorar. Ignorar. É isso que a Escritura fala para não se misturar com as práticas. As 70 palmeiras representam 70 nações, por isso que no capítulo 19 de Shemot, quando o Eterno falou as 10 palavras, ele falou em 70 idiomas ao mesmo tempo,
Foi bem alto o som, mas cada povo ouviu na sua própria língua. Isso aconteceu novamente no livro de Atos, no capítulo 2. Cada um que estava ali reunido, está escrito, haviam ali pessoas de todas as nações de debaixo do céu. Todas as nações. E cada um ouviu na sua própria língua. 70, o número das nações, as línguas, e dessas 70 é que surgiram os milhares de dialetos que existem, mas todas surgiram das 70. Quando na Torre de Babel, o Eterno confundiu as línguas, foram 70 línguas que passaram a ter as nações. Dessas 70, nós temos hoje os milhares de dialetos. Quando você vê nos escritos nazarenos Yeshua enviar 70, né? Esse é um número significativo. Como também o Sanhedrin, o Sinédrio, sempre foi composto por 70 anciãos, né? 70 justos, porque você vai ver no livro de Shemot que o Eterno, né? O Todo-Poderoso, se manifestou em 70 anciãos. Está escrito. Representando ali Israel sendo uma nação sacerdotal para todas as nações da terra. Essas palmeiras, você tem que entender o seguinte: se as palmeiras simbolizam as 70 nações da terra, ou seja, todas as nações da terra, e as 12 fontes, o povo de Israel, eu quero que vocês, o povo do Eterno, quero que vocês observem o seguinte: as palmeiras, elas são alimentadas pelas fontes. E não o contrário, não são as fontes que são alimentadas, não são as fontes que são alimentadas pelas palmeiras. São as palmeiras que são alimentadas pelas fontes. Então, esse é o processo de Teshuvá. Se tornar povo do Eterno, fazer parte dessas 12 fontes. Se arrepender, deixar as nações, as práticas das nações. No Sinai, o Eterno falou em 70 idiomas, para cada idioma diferente de nação. Mas somente uma nação respondeu ao Eterno, dizendo: tudo que ele disse, nós faremos e depois entenderemos. No livro de Salmos, no Salmo 147, no último verso, está escrito: as nações da terra ignoraram os mandamentos do Eterno. Elas não querem conhecer, elas não querem aprender. E isso é verdade. As nações da terra rejeitam a liderança do Todo-Poderoso. Rejeitam os seus estatutos, os seus juízos. Isso é óbvio. Ele tem um povo na terra. E esse povo é constituído de 12 tribos. Mesmo que você não consiga ver hoje em dia essas 12 tribos, mas elas estão sendo levantadas novamente. Elas estão sendo reunidas pelo próprio Eterno. E qualquer pessoa de qualquer nação, não importa onde nasceu, não importa onde esteve, de onde veio, ela pode fazer parte, sim. E é convidada pelo Eterno. Amando a Ele com todo o coração, obedecendo aos seus mandamentos, sendo seu servo, guardando o Shabat, não profanando. Este é o estrangeiro que o Eterno cita no livro do profeta Yeshayahu, Isaías capítulo 56, verso 6. E os estrangeiros que se unem a Adonai, a fim de lhe servir, com o propósito de ser servo, com o propósito de servir ao Eterno, e amam o nome de Adonai, amam o caráter do Todo-Poderoso, e são seus servos, é repetido isso, e são seus servos. E tem gente que não quer servir,
Não quer obedecer. Todos os que guardam o Shabat e não o profanam e se apegam à minha aliança, a Torá, eu os trarei ao meu santo monte. É a promessa do Eterno. Qualquer pessoa de qualquer nação pode fazer parte do povo dele. Falei ontem à noite, por exemplo, da tribo de Yehuda. Quantos estrangeiros foram enxertados nessa tribo? Quantos? Vários estrangeiros foram enxertados, tanto homens como mulheres. Mas no momento em que eles são enxertados, eles não são mais estrangeiros. Como está no livro de Efésios. Antes vocês estavam alienados à parte da vida nacional de Israel, mas agora vocês são família do Eterno. Através do Mashiach, vocês foram enxertados. Vocês fazem parte desse povo. Não é o contrário. Não é a fonte que é alimentada pelas palmeiras. As palmeiras são alimentadas pelas fontes. Se não fossem essas fontes, essas palmeiras não subsistiriam. Esse mundo ainda existe porque pessoas de diferentes lugares servem de diferentes momentos da história, de todas as gerações que existem. Sempre houve pessoas da Techuvá. Sempre houve o nosso povo. Sempre houve os nossos descendentes, os nossos antepassados. Sempre não considerados, sempre perseguidos, porque está escrito: do cume da montanha eu os vejo, do cume do monte eu os observo, vejo um povo que habita só e que não são contados entre as nações, não são considerados como as nações. Sempre existiu, sempre foi visto esse povo. Tanto que em um determinado momento o povo de Israel, eles queriam ser diferentes. Eles queriam ser como as nações são. Isso é normal na caminhada da Techuvá, né? Isso é normal. Quando estamos nessa caminhada de Techuvá, é normal. Nós nos sentirmos excluídos. Nós nos sentirmos como se não existíssemos. É exatamente assim o povo da Techuvá. Fique tranquilo que é exatamente assim. Tem um lá em cima que nos considera, para o Hashem. E ele é o mais importante. A consideração dele é a mais importante. Eu os vejo, diz o Eterno. Ele está conosco. Não precisamos, não necessitamos disso, não necessitamos dessa consideração do mundo. Para que queremos isso? Para que queremos reconhecimento do mundo? Não queremos. Não queremos. O povo da Techuvá nunca quis isso. Veja que a palavra Eilim, que quer dizer ramos, os ramos, né, que são enxertados, é muito interessante isso, né? A palavra ramos, né? Os ramos que são enxertados. Eilim tem raiz 9, tá vendo? Verdade, vida, humã. Maravilhoso, né? Maceei, né? Os estágios. É muito interessante esse estágio aqui. Mas veja que tem uma palavra que tem raiz, que tem valor numérico 81, avodá. Olha só. 70, 2, 4 e 5. Então aqui eu tenho 72, mais 4, 76, mais 5, 81. Avodá e Eilim é exatamente o mesmo valor numérico, ou seja, são palavras equivalentes. Então, esse estágio aí tem a ver com avodá. E você sabe o que é avodá?
Serviço, servir ao Eterno. Ser servo. Ser povo do Eterno é igual. Ser povo é igual a ser servo. Tem gente que quer ser rei, príncipe, princesa. Seja humilde, e o humilde se contenta com ser servo do Eterno. Eu me contento com ser servo do Eterno demais. Na verdade, eu nem me considero, eu não me considero suficientemente capaz e digno de ser servo dele. Essa que é a grande realidade. Quando nós começamos na Techuvá e vamos adiante, vamos percorrendo os estágios, vamos estudando as porções, e vamos aprendendo, e o Eterno vai nos ensinando, nos mostrando, e vamos aprendendo. Na Techuvá é o contrário. Em vez de começarmos a nos tornar arrogantes pela quantidade de conhecimento, muito pelo contrário, cada vez mais nós vamos descendo e nos considerando totalmente indignos de todo esse amor, de todo esse ensino, de toda essa instrução. Porque Techuvá está totalmente ligado à humildade. Ser servo do Eterno para o povo da Techuvá é uma grande honra. O povo da Techuvá não fica correndo, buscando, não fica atrás de títulos, reconhecimentos. Quanto mais estivermos diminuindo, mais ele vai estar crescendo. Esta é a palavra de Yohanan Hamatbil, Yohanan, o imersor. Aquele que veio como um profeta da Techuvá. Ele convidou o povo de Israel a fazer Techuvá, mas ele falou isso para o povo de Israel. O povo de Israel já não é o povo do Eterno. Para que fazer Techuvá? É uma boa pergunta, né? Então você precisa pensar, você precisa mudar um pouco o seu conceito em relação ao povo do Eterno. O povo do Eterno é aquele que faz Techuvá. Arrependimento genuíno e obedece ao Eterno com todo o coração. Esse é o povo da Techuvá. Esse é o povo do Eterno. Tem que obedecer ao Eterno, tem que amá-lo de todo o coração. Yohanan falou para os judeus, ele não falou para as nações, ele estava no deserto da Judéia, falou para os judeus. Ele falou para os perushim, os fariseus, para os soferim, para os escribas, para os mestres da Torá e para todo o povo de Israel. Façam Techuvá, abandone os seus pecados. Quer ver? Matitiarro, um exemplo disso, né? Matitiarro. Então isso é muito interessante. Techuvá não é somente para os que estão nas nações. Todos precisam se arrepender. Todos. Para se tornarem povo do Eterno. Até os naturais da terra. Até os naturais da terra. Esses naturais da terra vieram de onde? Passaram pelas nações também, não foram? Capítulo 3 de Matitiarro. Capítulo 3 de Matitiarro. A partir do verso 6, 7 em diante. Agora, eu vou pedir uma licencinha aqui para eu colocar a Bíblia. Para você ver no original, fica mais fácil, né? O ranchinho. Deixa eu abrir aqui a Davá, colocar para você o texto no original, porque eu quero que você veja a palavra Techuvá. Ela é muito bonita, a palavra Techuvá, né? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Matitiarro, capítulo 3. Matitiarro, capítulo 3. Verso 7 em diante. Então, vamos colocar aqui. Matitiarro, Mateus.
capítulo 3, do verso 7 em diante. Agora você precisa colocar na tela para o povo ver, não é? Vamos lá. Olha aqui essa parte aqui, pronto. Rapidinho. Aí, muito bem. Quando Yohanan viu que muitos dos perushim Arca Asher Raá viu, quando ele viu, Rabi Min Ha Perushim, Umin Hatsadukim, Baim Elav. Quando Yohanan viu que muitos dos Perushim e dos Sedukim, dos saduceus, fariseus e saduceus, vinham para ser imersos por ele, disse-lhes: víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da punição vindoura? Se vocês realmente tiverem abandonado os seus pecados e voltado para Elohim, produzam fruto para comprovar. Agora eu quero que vocês vejam aqui o verso 8. Olha aqui, ó, o verso 8. Lahen asu pritov. Produzam bons frutos, fruto bom. Li techuvá, para techuvá. Aqui, ó. Li techuvá, para techuvá. Produzam, aí, aqui tá, produzam frutos de arrependimento, não é isso? Frutos de arrependimento? Não. Para comprovar, não. Aqui o texto diz no original: Lahen asu pritov li techuvá. Produzam bons frutos para techuvá. Só existe verdadeira techuvá, verdadeiro arrependimento, se esse arrependimento for comprovado através dos frutos. Frutos de arrependimento é isso mesmo. Se você era um mentiroso, um compulsivo mentiroso, e mentir é transgressão, está escrito, você tem que falar a verdade. Se você vivia mentindo e você se arrependeu, você não pode continuar mentindo, senão você não se arrependeu coisa nenhuma. O arrependimento ele só é comprovado quando há um fruto bom. Então você passa a falar a verdade o tempo todo. Isso é techuvá. Eu gosto de Yohanan, porque ele usa muito essa palavra techuvá, é um dos que mais usam. Ele e Yeshua. Veja, por exemplo, o verso, onde ele diz, o verso 9, não suponham poder consolar a si mesmo, dizendo, Abraham é nosso pai. Yeshua também usa, né, uma parábola utilizando isso, utilizando Abraham, né? O seio de Abraham. É justamente isso. As pessoas se apegam porque são descendentes da carne. Isso não quer dizer nada. Não existe essa questão de porque o seu pai, o seu antepassado era um homem abençoado, um homem de fé, um homem que amava o eterno. Isso automaticamente quer dizer que você também vai ser da mesma forma. Você tem que escolher. A comunhão com o eterno é individual. O eterno, ele cobrará a cada um segundo as suas próprias obras. Isso vale também para o contrário. Não quer dizer porque seus pais eram transgressores que você nunca conseguirá se arrepender. Não. Depende de você. Se você se arrepender, está escrito na Torá. Está escrito nos profetas. Detalhadamente. O Eterno diz, eu não cobro aos filhos os pecados dos pais. A alma que pecar, essa morrerá. E também os filhos não podem se apoiar na justiça do pai. Cada um tem que produzir os seus próprios frutos. Não existe essa teoria erradíssima que as pessoas propagam por aí,
tanto de maldição hereditária, como também de bênção hereditária. Não existe nenhuma coisa nem outra. De acordo com a escolha de cada um. Os frutos são colhidos de acordo com o plantar de cada um. O Eterno pergunta em Ezequiel 18: os pais comem uvas verdes e são os filhos que sentem os dentes embotarem? São os filhos que sentem a consequência? Não, não. Nunca mais propaguem isso em Israel. A alma que pecar, essa morrerá. Se os pais forem justos, se o pai for justo e o filho for ímpio, o filho pagará. O pai não pagará pelo filho. Mas se o pai for ímpio e o filho, vendo a impiedade do pai, se arrepender, ele será abençoado. Não existe. Isso é um dogma. É um dogma. Na Escritura não existe isso. Na Escritura não existe isso. Os filhos, eles pagam os pecados dos pais se praticarem os mesmos pecados dos pais, se seguirem. E normalmente é isso que acontece. O filho quer ser igual ao pai. Aí, meu amigo, Cora é um exemplo disso. Cora e todos que se uniram a ele foram engolidos às suas casas. Mas os filhos de Cora não morreram. Mas por que os filhos de Cora não morreram? Hã? Não morreram porque não seguiu a mesma rebeldia do pai. Simplesmente isso. Eles não foram amaldiçoados, não. Muito pelo contrário. Verso 9. Não suponham poder consolar a si mesmo, dizendo: Abraão é nosso pai, porque eu lhes digo que Elohim pode fazer surgir filhos de Abraão dessas pedras. Dessas pedras. E qualquer pessoa de qualquer nação pode se tornar filho de Abraão. É algo que o Eterno faz. É a Techuvá que faz isso. Então, não é porque você é filho de Abraão da carne que já é povo do Eterno. Não é bem assim. Não é bem assim. É preciso um profundo arrependimento. Não há acepção de pessoas. É verdade. Verso 10. O machado já está junto da raiz das árvores, pronto para cortar. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Isso aqui é uma parábola. É uma parábola. Mas é claro que... Por que ele está falando essa parábola? Veja o contexto. Qual o contexto? Qual é o contexto? Está falando das pessoas que se apegam, que se apoiam, né? Porque são descendentes da carne de Abraão, são filhos de Abraão, que já está tudo numa boa. Não é bem assim, não. Aquele que não produz fruto, ou seja, cada pessoa é uma árvore diferente. Você não pode se apegar a outra árvore a qual você foi tirado e foi plantado aqui, ou seja, os seus descendentes, que você vai ser tão abençoado como ele. Você tem que produzir fruto, senão você vai ser cortado. É verdade que realizo a imersão de vocês em água para que abandonem seus pecados e voltem para o eterno. Então, eu quero só ver esse texto aqui, o verso 11, antes de terminar, que também tem a palavra techuvá aqui, ó. Va'ani hineni metabel, que quer dizer imergir, etchem bamaim, li techuvá, para techuvá, para o arrependimento, retorno ao eterno. Yohanan, ele sempre propagou isso aqui, ó, techuvá, techuvá. Todos os profetas. Todos os profetas. E para quem Yohanan falou isso? Falou para os judeus. Falou para o povo de Israel. Ele não falou isso aqui para as nações. Ele não falou isso aqui para pessoas pagãs, pessoal. Ele não falou isso aqui para ímpios que serviram a outros deuses. Não. Ele falou isso aqui para os judeus. Todos precisam fazer techuvá. Todos. Repetindo.
12 fontes representam o povo do Eterno, as 12 tribos. 70 palmeiras representam as nações da terra, que precisam beber dessa fonte, senão não vão viver. Sem as fontes, as palmeiras morreriam. Ramos, Eilim, nos lembram do enxerto que somos submetidos quando iniciamos essa teshuvá. Começamos a entender que fazemos parte de um povo constituído de 12 fontes, ou seja, 12 tribos. Os Adonai têm sua herança na terra, e é o seu povo. As 70 palmeiras são convidadas a beber dessas fontes e fazer parte do povo de Israel. Baruch Hashem. Sempre lembrando, Eilim, os ramos, tem a ver com avodá, servo, serviço, servir ao Eterno. Deixa eu mostrar a vocês aí o que muitos arqueólogos consideram ser Eilim. Está vendo? No meio do deserto, né, as palmeiras, as tamareiras, melhor dizendo, tamareiras, e as 12 fontes. Mais algumas fotos para você ver. Está vendo aqui as tamareiras. Meio do deserto, e você vê aqui fontes de águas. Essa é uma foto de cima, uma foto de satélite, do local onde se acredita, pelas localizações descritas na escritura, ser justamente Eilim. É no meio do deserto. No meio do deserto. E deserto, você sabe, é o lugar onde o Eterno fala com o seu povo. Isso é muito interessante mostrar a vocês, para que vocês entendam. E acredito que nós vamos parar por aqui. Quero que vocês entendam claramente Baruch Hashem. Quero que vocês entendam claramente essa situação, que é um imbróglio muito grande, que é uma dificuldade das pessoas entenderem, e é uma confusão muito grande em relação a isso, mas essa confusão toda, a culpa dessa confusão toda é simplesmente a palavra em hebraico, o texto em hebraico. Isso aí a gente tem que falar a verdade. Realmente é complicado você usar o mesmo nome para o mar que se abriu e o mesmo nome também para o local onde eles acamparam. Vocês vão ver que o próximo local que eles vão acampar é próximo ao Yam Suf. Mas peraí, eles não já atravessaram o Yam Suf? Não já caminharam tantos dias, 3 dias, e chegaram a Mará, e depois ainda caminharam mais e chegaram a Elim, no meio do deserto? Como é que eles chegaram agora próximo ao Yam Suf? Como é isso? E aí as pessoas não entendem direito, e aí realmente é uma confusão. O problema é que a palavra Suf, ela em egípcio, na língua egípcia antiga, que hoje não se fala mais essa língua, não se usa mais essa língua, né? Hoje, no Egito, são outros povos que vivem lá, hoje são árabes. Após o ano 600 da nossa era, quando iniciou aquela grande campanha muçulmana, né, com Muhammad, Maomé, se espalhando por vários lugares da terra, por vários locais. Isso aconteceu também no Egito. E até hoje, as pessoas que habitam no Egito não são os descendentes dos antigos faraós. Não, nada disso, não tem nada a ver. Eles são muçulmanos, são árabes. São árabes, falam a língua árabe, e a maioria são muçulmanos. Muito bem. Eu quero mostrar a vocês aqui o seguinte, ó. Prestem atenção. Aqui vocês estão vendo, olha que interessante, ó. Migdol. Migdol. É interessante, Migdol, a palavra Migdol, Migdal, Migdol, quer dizer altura. Por quê? Por que essa palavra
quer dizer altura? Porque, não porque a palavra quer dizer altura, a palavra quer dizer altura. Por que esse local aqui foi chamado de Migdol, altura? Porque está na parte mais alta dessa região aqui. Veja que ela está colada com o mar Mediterrâneo, chamado Yam Gadol, o Mar Grande. É interessante você saber Migdol, esse local aqui, por quê? Porque lá em Shemot, capítulo 14, já vimos isso também nessa porção aí, citou Migdol, mas eu quero que você veja os passos interessantes aqui de Migdol, quando aparece no capítulo 14 de Shemot. Volte comigo aqui. Shemot, capítulo 14. Êxodo 14. Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel que dê a volta e acampe diante de Pi-Hahirot. Já vimos esse estágio. E sabemos que depois desse estágio, eles atravessaram o mar. Quando eles atravessaram o Yam Suf, o mar de juncos, eles estavam acampados em Pi-Hahirot. Perceba que entre Migdol e o mar. Migdol está aqui. Então, o mar está bem próximo daqui. Esse Yam Suf, ele está nesse raio aqui. Veja que está muito perto de Ramsés, que foi o primeiro estágio. Sucot foi o segundo estágio. Mas lembre-se, eles deram a volta. Eles saíram de Ramsés, foram para Sucot. E o que eles fizeram? Deram a volta, voltaram. Isso é muito importante. Quando eles voltaram, está escrito no verso 3, o faraó dirá que o povo de Israel está vagueando sem rumo pela região, que o deserto cercou por todos os lados, e eles não sabem onde estão indo. Eles estão indo e voltando. Foi por isso que o faraó os viu e os perseguiu. O faraó não saiu daqui e perseguiu o povo por todo o deserto. Que loucura! Claro que não. Foi tudo perto do Egito. O Yam Suf, olha aqui, ó. Tem um lago aqui, Lake, que é lago em inglês, Baalá. Balá, eu já falei para vocês, Balá na língua, aqui na língua árabe, Balá quer dizer a boca de Alá, a boca do que eles chamam de Deus. Porque antigamente os povos que habitavam próximos aqui essa história sempre passou de geração a geração, que nesse local a boca do Eterno engoliu os egípcios. Por causa disso, por causa dessa tradição, muitos arqueólogos atribuem o Yam Suf sendo aqui, por várias razões. Está bem próximo a Migdol, está próximo ao Egito e está próximo a Pi-Hahirot, lugar onde se cresce o caniço. É um lago de águas doces. Porém, existe outro lago, também próximo ao Egito. Fica um pouco mais distante de Migdol. É outra alternativa. O grande lago Bira. Bira quer dizer amargo, o grande e o pequeno. Então, aqui é outra possibilidade. Foi esse mar aqui, foi esse lago aqui que se abriu e eles passaram. E 3 dias depois, eles chegaram, 3 dias de viagem pelo deserto, normalmente, um dia de viagem, normalmente, 12 horas você andando com os animais e tudo, as crianças, normalmente é de 30 a 33 quilômetros, normalmente. A contagem da Escritura Sagrada, é isso aí. Quando fala que Abraham Avino, por exemplo, saiu de Beersheba e chegou até o Monte Moriá, foram 3 dias de viagem. Está escrito, foram 3 dias de jornada, que dá mais ou menos isso aí. De 25 a 33 quilômetros, mais ou menos.
Então, são essas possibilidades. Falar exatamente qual dos dois é muito difícil. As duas possibilidades são boas porque as duas possibilidades estão próximas ao Egito. Eu considero esse daqui um pouco mais um pouco mais próximo à realidade. Até porque está bem perto de Migdol, como o texto fala aqui, né? Está perto de Pi-Hahirot, que foi de onde eles saíram, está próximo ao Egito. Então, eu considero assim, e ainda mais tem a tradição dos moradores locais de chamar até hoje o nome do lago Lago Baalá, a boca de Alá. Os moradores são muçulmanos, né? São árabes que falam. Então, até hoje eles usam isso. Tem essa tradição antiga. Como é no território do Egito, tudo isso aqui é território do Egito, ó. Como é território do Egito, os lugares, os locais aqui, os nomes, Ramsés, né? Os nomes, com exceção de Sucote, que foi o próprio Moshe que chamou o lugar, mas os nomes, a maioria dos nomes aqui são da língua egípcia. Já existiam os lugares. Tá? Então, quando fala Yam Suf, que eles atravessaram o Yam Suf, esse lago, esse local, já era conhecido no Egito. Não foram os israelitas que deram nome a esse lago. Esse lago já era conhecido, já existia e já tinha esse nome. Yam Suf, Mar de Juncos. Essa palavra Suf vai aparecer também em Shemot, capítulo 3, 2, não 3, 2. Em Shemot, capítulo 2, aparece essa palavra novamente no verso 2. Capítulo 2, verso 2, não, 3, né? É 3 ou 2? É 3. No capítulo 2, verso 3, está escrito que Moshe foi colocado numa cesta e foi deitado, e essa cesta foi colocada entre os juncos. E a palavra que aparece no texto hebraico é suf. Mas essa palavra suf, em hebraico, não quer dizer juncos. Essa palavra suf, em hebraico, quer dizer fim, final. Porém, aqui no texto aparece suf. Mas a questão é que eles estavam acostumados a chamar os juncos, os caniços, de suf. Entenderam? Porque eles nasceram no Egito. Essas pessoas que participaram nasceram no Egito. E o costume de chamar aquilo ali, eles não sabiam nem como era em hebraico. Eles não viveram em outro local que não fosse no Egito. E lá só chamava de Suf. Então, eles falaram Suf. Entenderam? E o lago que eles atravessaram tinha esse nome. Porém, vocês vão ver que aqui, no Mar Vermelho, tá vendo aqui o Mar Vermelho? Aqui é o final do território onde hoje é Israel. Eilat. Aqui é Eilat. Aqui, ó. Eilat é aqui. Próximo a Etzion Gever. Etzion Gever é Acaba hoje, onde está a divisa entre Israel e a Jordânia. Tá? Isso aqui é Mar Vermelho. Porém, em hebraico, o Mar Vermelho não é chamado Yam Adom, Mar Vermelho. Não. Em hebraico, eles chamam até hoje de Yam Suf. Mas não esse Yam Suf aqui do Egito. Yam Suf, porque
aqui é o território de Israel, pessoal. E aqui é o final dele, aqui é o fim de Israel. Se você pegar o mapa de Israel, você vai ver que o final dele aparece uma pontinha do mar. É isso aqui, ó, uma pontinha azul. E essa pontinha de azul é, em hebraico, Yam Suf, para confundir a cabeça de todo mundo, né? Yam Suf, mar do fim, mar final, não mar de junco, não tem junco lá, entenderam? Então, há essa confusão, essa dificuldade. Por isso que quando você vê esse estágio da Techuvá, bem depois do povo já ter atravessado o mar, bem depois do povo já ter passado por Mará, por Eilim, aí você vai, mas por que chegaram de novo no Mar de Juncos? Não é o Mar de Juncos, não é o Yam Suf onde eles atravessaram, gente. Não é o Yam Suf onde eles atravessaram. Porque eles já atravessaram quando passaram pelo estágio de Pirá, Hirot. É outro Yam Suf. Quando houver a ressurreição dos mortos, eu vou chamar Moshe. Não podia mudar o nome, mudar pelo menos a letra. Em vez de ser Samer, colocar com sim, só para ter essa diferença, né? Porque ficou o mesmo nome. E aí confunde. E dá essa confusão às pessoas, realmente. Eu passei anos com isso na cabeça, mas como eles voltaram novamente esse mar? Se eles já atravessaram esse mar, que tanto bendito, eles têm que voltar para o mesmo lugar onde estavam. Não voltaram, não. É outro local. Esse estágio da agora é o Mar Vermelho mesmo. Aqui, ó. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar de Suf. Não tem nada a ver com o Yam Suf, onde eles atravessaram. Esse aqui já é outro estágio. Outro estágio. Porque é outro local. Mar do Fim ou Último Mar. Mar do Fim ou Último Mar. E se você olhar no mapa de Israel, é exatamente isso que é o Mar Vermelho. Aqui é Mar Vermelho. Mas não foi esse que eles atravessaram. Não foi esse que se abriu. O que se abriu foi um lago chamado Yam Suf, mas na língua egípcia, o Suf da língua egípcia. O Suf que quer dizer juncos. Juncos. O Suf na língua hebraica quer dizer fim, último. Sufit, que vem no final. Local de decisão. Confiança para seguir em frente, mesmo com todas as dificuldades que até agora o povo passou pelo deserto. E por último, de hoje, vamos colocar isso aqui rapidamente. Midbar, sim. Depois de passarem, de acamparem próximo ao Yam Suf, aí agora, prestem atenção, vou voltar aqui, como vocês vão entender de forma mais fácil as escrituras, a parte da geografia bíblica. Olha que interessante, ó. Vou voltar aqui, prestem bastante atenção. Se eles estão, depois de terem acampado no mar, próximo ao mar, chegaram ao deserto de Sim, que é por aqui, ó, deserto de Sim, porque eles acamparam junto ao Yam Suf. Depois eles vão chegar em Refidim, depois de Refidim eles vão subindo, passar por Etzion Gezer e chegar ao deserto do Sinai, que é aqui. Tá? Bem interessante. Deserto de Sim. Sim quer dizer espinho. Sim quer dizer espinho. Midbar quer dizer deserto. Vejam os nomes dos estágios e você vai entendendo que essa caminhada de Techuvá não é algo fácil. Esses espinhos têm a ver com zombarias, com desprezos.
né? E é bem interessante que o nosso Mashiach, Yeshua, colocaram nele uma coroa de espinhos. E qual o significado daquilo? Não foi simplesmente para ele sentir dor, não. Ali, claro, também tem o objetivo de fazer ele sofrer, mas o principal objetivo não foi esse. O principal objetivo da coroa de espinhos era a zombaria. Era uma zombaria dos romanos. Eis aí o teu rei, de forma zombateira, não porque eles reconheciam em Yeshua o rei, não. Eles estavam dizendo para o povo, olha, aqui o rei aqui, ó, de vocês. Vocês têm que entender que rei só existe um, César. É isso que Roma queria passar. Colocaram nele vestiram ele com roupa de púrpura, e púrpura é uma cor que simboliza o rei, a realeza. E colocaram a coroa na cabeça, o rei tem que ter coroa. Colocaram ele uma vara, deram uma vara para ele na mão, uma vara, para dizer o cetro, e colocaram a coroa. Essa coroa de espinhos é simplesmente uma zombaria, zombando dele. E tem um texto nos profetas, em Yehezkel, Ezequiel, capítulo 28. Eu considero um texto muito interessante, tem a ver com isso. Yehezkel 28, verso 24. Ezequiel 28, verso 24. Diz assim: a casa de Israel não mais terá uma roseira brava, espetando-a com os espinhos, né? Nunca mais nenhum de seus vizinhos que a desprezam será um espinho que a apunhale. Então saberão que eu sou Adonai Elohim. Adonai Elohim diz, uma vez que eu tenha congregado a casa de Israel, dos povos entre os quais estão espalhados, uma vez que eu tenha demonstrado minha santidade neles, mostrado minha santidade neles, como o verão as nações, eles viverão em sua própria terra que dei a meu servo Jacob. Eles terão segurança quando viverem ali, edificando casas e plantando vinhas. Sim, viverão em segurança, uma vez que eu tenha executado julgamentos contra todos os seus vizinhos que os desprezaram, que os desprezam. Então saberão que eu sou Adonai. Esses espinhos aqui são citados, obviamente, de uma essa citação aqui do Eterno aqui de uma forma figurativa. E você vê claramente que esse espinho aqui tem a ver com desprezo, zombarias. Perceba que no verso 24, nunca mais nenhum de seus vizinhos que a desprezam. O desprezo, as zombarias que o nosso Mashiach passou, nós também na Techuvá, guardadas as devidas proporções, você vai ver que vai ter um momento que você vai passar por isso também. As pessoas vão te desprezar, vão zombar de você. Isso é normal. Lembre-se desse estágio. Midbar, sim. Olha a coroa de espinhos aí. Midbar, sim. Sim, em hebraico, quer dizer espinho. Então, quando você vê Sinai, espinhoso, e foi o lugar onde o Eterno entregou a Torá. Isso é maravilhoso. Então, esses espinhos que simbolizam as zombarias, os desprezos, é um símbolo, é uma forma de falar no idioma hebraico, uma forma de
Não quer dizer simplesmente, necessariamente, que é um espinho. Como, por exemplo, você vai ver um texto de 2 Coríntios 12, 7, que o Rabino Shaul fala de um espinho na carne. Não quer dizer que era um espinho, literalmente. Era alguém que o desprezava, que zombava dele o tempo inteiro. E ele não conseguia se livrar disso. E ele entendeu que tudo aquilo ali era simplesmente para ele manter a humildade. Vamos ler o texto? 2 Coríntios 12, 7. Não era um espinho que ele tinha, que não considerava, que ele, nenhum médico conseguia tirar, né? Isso não tem nada a ver com um espinho, não. É uma forma de... uma figura de linguagem. A de Yeshua foi literal, foi uma coroa de espinho, mas tinha um significado. Zombaria, desprezo, ele foi desprezado, como está nos profetas. Capítulo 12 de 2 Coríntios, verso 7. Por causa disso, para evitar que eu me tornasse excessivamente orgulhoso, né? Então, o Rabino Shaul, ele reconhece que ele tinha um problema com questão de orgulho. Ele reconhece isso, ele fala aqui, claramente. Porque ele tinha muito conhecimento, ele estudou com o Rabi Gamaliel, né? Aos pés, ele tinha muito conhecimento. Ele tinha muito conhecimento. Ele conhecia muitas coisas. Ele sabia tudo sobre escritura sagrada. Ele falava vários idiomas. Ele viajou pelo mundo. Mas isso é um problema, que Techuvá não pode se exaltar, não pode ter orgulho. E aí ele confessa isso. Por causa disso, para evitar que eu me tornasse excessivamente orgulhoso, recebi um espinho na carne. Um mensageiro do adversário para me golpear. Mas peraí, foi o adversário que enviou ou foi o Eterno? Porque o adversário está, obviamente, a serviço de Adonai. Ele foi criado pelo Eterno justamente para oferecer o bem e o mal. Tudo serve aos propósitos do Eterno. O adversário para me golpear, a fim de não me tornar vaidoso. Qual era o motivo disso tudo? Para que ele não se tornasse vaidoso, orgulhoso, prepotente, arrogante. E aí ele diz que pediu ao Eterno por 3 vezes que tirasse dele. Mas o Eterno disse, a minha graça é suficiente para você, porque meu poder é aperfeiçoado na fraqueza. Meu poder, minha autoridade, meus ensinos, tudo isso cada ser humano, não quer dizer que todos precisam disso. Mas às vezes você não consegue lidar com essa questão do orgulho, e aí você que busca o Eterno com sinceridade, vai passar por situações como essa. Todos passam. Esse estágio midbar, sim, deserto, o nome está dizendo deserto, e sim espinhoso, espinho, tem a ver justamente com isso, com os desprezos que a gente sofre nesse caminho de Techuvá. As pessoas nos desprezam, zombam de nós, zombam das nossas práticas, das nossas convicções, da nossa fé. Zombam de quando nós rejeitamos comer determinadas carnes, como, por exemplo, carne de porco. Não, isso eu não como, porque a Torá diz para eu não comer. Eu tenho o direito de escolher o que eu vou comer. Eu não posso ser obrigado a comer. Eu tenho direito. Eu prefiro ficar sem comer do que comer uma coisa que eu não quero. Mas tem gente que quer te obrigar a comer as coisas, né? Porque as pessoas, elas querem que você seja como elas querem. A maioria das religiões querem mudar todo mundo, querem que todo mundo seja como elas querem, mas não é assim que funciona nas Escrituras. Não é assim que funciona na Escritura Sagrada. Nós temos escolhas. E nós escolhemos obedecer ao Todo-Poderoso. E por causa disso, as pessoas zombam, riem, nos desprezam. Agradeça ao Eterno por isso. Você está passando pelo estágio midbar, sim.
Estamos apenas no oitavo, viu? Nós temos Yevarechecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panav elecha vichuneka Isa Adonai panav elecha veyasem lecha Shalom. Shem Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Elohim, Melech, Neeman. Elohim é Rei fiel. Jerusalém, Shel Zahav. Shel Zahav. Irani, Cheddar. Oi. Shalom, Shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Tem uma visão maravilhosa da parte leste, Jerusalém, o Monte das Oliveiras. Vocês estão vendo os túmulos antigos. Vocês estão vendo aqui a entrada sul do antigo templo. As escadarias ali em ruínas. O Monte Moriá, cúpula dourada, feito em cima do templo. O Kotel Hamaravi, muro ocidental. Essa é a entrada do portão sul, ou seja, o portão do monturo, para onde era levada o lixo da cidade, o Guerrinom. Aqui é o portão sul, que entra para justamente o Kotel Hamaravi. Falou. Shalom.
That's